A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Recobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui para falar sobre mais uma aula maravilhosa, mais uma aula importantíssima que Deus nos reservou através da Escola Bíblica Dominical. Só perde quem não vai na escolinha dominical. Isso é fato, porque a escola dominical tem sido uma agência de ensino dentro das igrejas, ou seja, a maior agência de ensino. Então nós vamos falar hoje sobre a lição de número 4, que será lecionada no dia 24 de julho de 2022. E tem como tema e como título a sutileza da normalização do divórcio. Lembrando que nós já tivemos uma aula bem semelhante que foi lecionada na lição de número 5, no dia 1º de maio de 2022, aonde tinha por título a revista O Casamento é para Sempre, que foi o segundo trimestre, aonde nós falamos sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a igreja de hoje. Então, nessa aula, nesse dia, nós falamos sobre um tema bastante paralelo a esse. Então, já no comecinho aqui do vídeo, eu quero deixar claro para os irmãos que eu vou deixar na descrição desse vídeo 4 vídeos que compõem e completam essa lição. O primeiro, que é o casamento é para sempre, seria bom você reportar a ele e assistir novamente, se for possível. Eu tenho uma reflexão falando sobre Jesus e o divórcio, até é referente a Mateus capítulo 19, tá bom? Que é o mesmo texto que foi apresentado aqui para nós. O apóstolo Paulo e o divórcio, também vou deixar o link na descrição do vídeo. E vou deixar um outro vídeo também que tem como título a diferença entre divórcio e repúdio. Então são 4 vídeos que eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você possa acessar e complementar o seu estudo, tá? Porque o tema ele é diferente, mas o contexto da revista com a outra é praticamente o mesmo assunto, tá bom? É só alguns viés aqui que vai ser um pouquinho diferente. Então, por isso que eu faço questão de deixar esses vídeos, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas aí para o nosso contexto aqui, para a nossa reflexão, para a nossa absorção de conteúdo. Vamos lá. O texto áureo vai dizer assim, ó, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo de número 6. Nós vamos ver aqui 2 questões diferentes. Primeiro, não. Ou seja, assim não são mais dois. Eu vejo aqui o caráter modificador do casamento. Não são apenas 2, não são mais 2, apenas agora 1, tá bom? É o caráter modificador do casamento. Então, não separe o homem, ou seja, o ser humano em si não tem autorização de interferir no matrimônio. E aqui também fala de restrição, algo indissolúvel, ou seja, não tem como separar, porque como o casamento é indissolúvel, ele se torna uma pessoa só. Quando você tenta separar aquilo, vai deixar marcas, vai deixar feridas e vai deixar ferimentos e machucados, tá bom? Então vamos lá, a verdade prática vai dizer, seguindo a mesma lógica da outra aula, o casamento é heterossexual, monogâmico e também indissolúvel, aquilo que não tem como separar, tá bom? A página 25, Mateus capítulo 19, do 1 ao 9, eu separei aqui, como nós fazemos de costumes, tá?
O versículo 1 e o versículo 2, eu vou voltar aqui depois, então eu não vou me atentar agora. Depois eu tenho o versículo 3 isolado e o versículo 7 isolado. Então eu tenho versículo 4, versículo 5 e versículo 6, um assunto só, versículo 7 isolado e 8 e 9 o texto se une novamente em um só pensamento. Depois nós vamos voltar aqui e vamos falar um pouco sobre essa questão. Então nós vamos tratar sobre a questão do divórcio, a normalização do divórcio, de acordo com o contexto bíblico do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? E falando da sua moralidade e da sua legalidade. Vamos lá. Então, entendendo tudo isso, vamos aqui para a introdução. A introdução, como eu já disse, ela é um resumo dos 3 tópicos principais da revista. Então, vamos lá. O divórcio é a dissolução, porque nós falamos que o casamento é indissolúvel. Aqui está falando que o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo a anulação dos seus efeitos civis, tá bom? Análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica, o que nós vamos ver, e contemporânea. Então são as bases do nosso estudo aqui neste momento, tá bom? Então vamos lá. Entendendo que nós vamos falar sobre essas questões do divórcio de maneira bíblica e contemporânea, entendendo também que o divórcio é a dissolução de algo que para Deus é indissolúvel, tá bom? Vamos lá. O divórcio no contexto bíblico, tópico 1, subtópico de número 1, vai dizer o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Então vamos lá. Antes de nós adentrarmos aqui, uma coisa eu queria deixar claro que é em quais casos o divórcio era proibido dentro do Antigo Testamento. Tinha 2 situações que ele era proibido. Primeiro, quando um homem, quando estava noivo de sua noiva, se ele acusasse ela de infidelidade de forma errônea, de forma equivocada, apontar que ela cometeu algum tipo de relação ilícita fora do compromisso, ele nunca mais poderia, a partir do momento que foi comprovado que ela realmente é inocente, ele nunca mais em toda a sua vida poderá dar carta de desquite para ela, porque ele fez uma acusação errônea no período ao qual eles estavam noivos. O outro ponto importante, que o divórcio era proibido no contexto bíblico do Velho Testamento, era que se o homem tivesse relações sexuais com a moça antes do casamento, ou seja, nesse período ao qual eles estão noivos. Então, se ele tivesse relação sexual, ele deveria casar com ela e assim nunca mais dar, ou em hipótese alguma, dar carta de desquite para ela, tá bom? Então vamos lá. Entendendo tudo isso, o contexto aqui do divórcio no contexto do Antigo Testamento vai usar a mesma base que foi usado no segundo trimestre, na lição de número 5, tá bom? Então aqui nós vamos ver que ele vai falar sobre a coisa feia, que está em Deuteronômio capítulo 1, versículo 4, tá bom? Eu tenho um vídeo, que é um dos vídeos que eu vou postar aqui na descrição do link que vai falar sobre isso. Então, aqui, a expressão hebraica para coisa feia pode significar nudez ou coisa vergonhosa. Então, nós tínhamos aí debates rabínicos, né? Debates de escolas rabínicas, ao qual Shammai e Hillel eram as grandes escolas que existiam na época de Jesus. Os seus ensinos remontam muito antes de Jesus. Mas aqui o assunto vem à tona. Senhor, por isso que a pergunta lá em Mateus 19, a pergunta na verdade é o seguinte, a pergunta eu posso largar da minha esposa por qualquer motivo? Essa era a grande questão, porque a questão do adultério já estava resolvido, né?
Para o adultério, havia a pena de morte por apedrejamento. O que eles estavam querendo saber é se eles poderiam largar das suas esposas por qualquer motivo. Por quê? Essa questão da coisa feia dava muito pano para manga, ou seja, muitas interpretações errôneas. E dentro dessa questão, a escola de Shammai era uma escola mais tradicional. Com isso, eles diziam assim, que só poderia haver o divórcio concernente a alguma prática sexual da esposa fora desse casamento. Com isso, o marido poderia dar a carta de divórcio. E como eles eram mais tradicionais, eles diziam assim, peraí, além do caso, vocês terão que trazer também testemunhas do fato, para que a lei seja aplicada. A escola de Hillel era uma escola mais liberal, então com isso algumas questões eram até pitorescas, né? Ao ponto da mulher receber a carta de desquite porque o marido encontrou outra mais bonita, ou porque a mulher queimou o arroz. Então eram motivos dentro da concepção da escola de Hillel para que o homem pedisse carta de desquite, tá bom? A carta de desquite não, carta de divórcio, tá bom? Então vamos lá. Então aqui na página 27, nós vamos ver que fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro. Então, concernente ao capítulo 24 de Deuteronômio, qual é a questão ali? A questão não é falar sobre o divórcio. A questão ali é falar do caso aonde uma mulher casada com outro homem, ela recebe a carta de divórcio e ela casa com outro. Esse que está casado com ela, dá-lhe a carta de divórcio e ela casa com outro. O outro dá a carta de divórcio para ela por algum motivo ou por morte. Se acontecer isso, capítulo 24 de Deuteronômio fala que o primeiro marido não pode pegar aquela esposa de volta, aquela mulher de volta como sua esposa, porque ele largou dela, ele deu a carta de divórcio. E se ele fizer isso, Moisés vai dizer que ele a coloca em condição de adúltera, e não que ela se torne uma adúltera, se coloca numa condição de adúltera, tá bom? Então é esse o grande contexto. E quando você olha para tudo isso, Moisés tentou dificultar, falando que para ter o divórcio era necessário um escriba para fazer toda a documentação, e isso custava caro, para fazer toda a documentação para trazer a legalidade a esse divórcio. Tanto é que o divórcio, no contexto do Antigo Testamento, também servia para controle social e não uma permissão ou um encorajamento para determinada atitude. Então Moisés fez de tudo para segurar o casamento e não deixar que as coisas aconteçam de maneira banal, a banalização do divórcio. Ou seja, eu como marido largo da esposa, a esposa vai casa com outro, larga. Aí vai, casa com outro e esse outro morre ou dá a carta de desquite para ela. Eu, como larguei dela, eu não posso pegar ela novamente como esposa, senão eu coloco ela em condição de adultério, tá bom? Então vamos lá. O subtópico de número 2 vai falar o seguinte. Vai falar no contexto de Mateus capítulo 19. No contexto aqui de Mateus capítulo 19, nós vamos ver, agora nós vamos voltar lá, tá bom? Na leitura bíblica em classe. Na leitura bíblica em classe, nós vamos ver o acontecimento no versículo 1 e 2. No versículo 3, a Bíblia vai dizer que os fariseus tentam Jesus. Essa palavra tentando é a mesma palavra usada lá no contexto onde o diabo tentou Jesus, tá? Então você vai ver que a palavra é bem forte, é muito enfática ela.
Então você vai ver que a pergunta é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aqui, irmãos, tome cuidado, tá bom? Porque nós estamos falando dentro de um contexto judaico. O autor vai falar sobre o contexto de Paulo, que é totalmente diferente, é mais semelhante, traz mais semelhança com o nosso do que esse, tá bom? Então tome muito cuidado na interpretação bíblica. Então nós vamos ver que Jesus vai rebater essa pergunta. Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto, Jesus, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Pare, analise, pense e reflita uma coisa. Às vezes nós falamos, isso é muito complexo e forte, porque quando nós falamos de casamento, a Bíblia deixa bem claro que nós somos uma só carne. E às vezes, muitas das vezes, nós usamos a ideia de que o amor de mãe e o amor de pai é superior ao amor do casamento. Dentro do contexto bíblico, isso não existe. Por quê? Em nenhum momento a Bíblia diz que a mãe e o filho se tornam um, ou que o pai e o filho se tornam um. Nunca, você não vai encontrar na Bíblia Sagrada. Então, a relação de pai e filho, ela é dissolúvel, porque em determinado momento da vida, o filho vai sair da casa para tomar o seu rumo e fazer a sua própria história. Mas no contexto do casamento, a Bíblia deixa bem claro, quando se tem duas pessoas, elas se tornam uma. E esse casamento se torna indissolúvel, ou seja, não tem como separar. Então o casamento, para Deus, ele é mais forte, ele é bem mais complexo do que a relação de um pai pelo filho e de uma mãe pelo filho. Por mais que nós entendamos que a mãe tem todo o amor do mundo, e eu não estou desmerecendo isso, pelo amor de Deus, mas dentro do conceito bíblico, esse amor entre o marido e a esposa, ele deve ser maior e superar mais as expectativas, superar também as aflições e as dificuldades do que concernente ao filho. Tá bom? É por isso que nós estamos falando da banalização do casamento e a banalização do divórcio. O filho e a mãe é para sempre, mas eles estarão separados. O casamento é para sempre, mas eles seguirão unidos. Então é muito mais forte, tá? Por mais que a nossa mente e o nosso coração não queiram entender isso, mas biblicamente é assim que funciona, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui no versículo 6, vai dizer: o que Deus ajuntou não separe o homem. Não separe o homem por nenhum mecanismo ou qualquer forma de tentar separar. Aí o versículo 7 vai dizer: e disseram-lhe, então por que mandou? Aí eles fazem uma pergunta tentando colocar Jesus numa dificuldade. Por quê? Porque Jesus vai responder: peraí, não é que mandou, ele permitiu. E se ele permitiu, tinha um motivo. Era por causa da dureza do coração do povo. Mas ao princípio, Jesus sempre vai reportar a Bíblia, mas no princípio não foi assim. Entenderam? Então aqui nós temos um contexto bem interessante. Aí o versículo 9 vai dizer que eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, esse homem que larga da esposa, e a não ser por prostituição, e casar com outra, ele comete adultério. E o que casar com a repudiada também o coloca em situação de adultério. Então você vai ver que aqui é um contexto totalmente restrito ao contexto judaico. Tanto é que Marcos e Lucas, eles nem abrem essa brecha. Se você for ler o mesmo contexto, eles não abrem essa brecha. Mateus ainda abre essa brecha no capítulo 19, tá bom? Então nós vamos ver aqui que Jesus permite o casamento da parte inocente, mas não da culpada. Então o que Jesus aceita aqui dentro desse contexto é o casamento da parte inocente e não da parte culpada, que deixe muito bem claro nesse contexto judaico. Tem algumas igrejas também que usam esse mesmo critério, tá bom?
O que fazer em casos em que pessoas desejam casar na igreja? Em algumas igrejas se usa esse critério. A parte inocente que sofreu o dano, ela pode casar novamente dentro da igreja. Mas a parte que cometeu o delito, ela não pode casar dentro da igreja. Muitas igrejas preferem não casar dentro da igreja, mas aí é opcional de cada denominação, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a página 27, né? Então vamos ver aqui, ó. Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Pode dissolver diante dos homens, mas diante de Deus não está dissolvido, porque foi Deus quem uniu, tá bom? Então o único motivo que justifica a separação, o divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas, tá bom? E eu lembro que na outra aula, né, eu deixei um dos vídeos, eu falei assim, ó, peraí, e hoje, como é que fica isso? Será que se um homem estiver assistindo um filme pornográfico, será que ele está cometendo adultério? Né? Porque Jesus falou que não é só o tocar, é só pensar também já está cometendo adultério. Então fica aí a dúvida aí para os irmãos e para as irmãs refletirem se hoje isso justificaria um ato de adultério, sendo que nós estamos vivendo num novo tempo e numa nova era. Vamos lá. Aqui continuando o subtópico de número 2, vai dizer assim, ó, contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus vai dizer que reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério, tá bom? Então, vamos lá. Aí ele entra, o autor, ele sai do contexto do capítulo 19 de Mateus e entra no contexto de Paulo. Paulo tem um outro contexto, eu estou falando de uma igreja gentílica, aonde as mulheres tinham direito de separar dos maridos, enquanto no contexto judaico a mulher não podia separar. Olha que contexto diferente. Aí Paulo, para resolver as questões, o que é que ele faz? Espera aí, ele não pode usar o contexto judaico dentro do contexto gentílico. São outras ideias, outras leis, outras normas, e o cristianismo está ali, com um outro viés. Aqui ele vai dizer que no caso do crente, a ideia é, se largou, olha para você ver, a ideia de Paulo é, se largou, não case. Paulo ele é enfático, olha, no caso do crente, Paulo diz que se o casal venha se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie, tá? Eu vou colocar um vídeo, vai estar na descrição do vídeo falando sobre essa questão do vídeo, né? A outra questão, o casamento misto. Então eu tenho o caso onde os dois são crentes, então se largou, é melhor que não case ou que se reconcilie. É o conselho de Paulo. Aqui nesse contexto aqui nós vamos ver do casamento misto. O casamento misto, Paulo vai dizer assim, ó, peraí, o cristão e a irmã ou o irmão não pode abandonar o outro, que não é crente. Mas se o que não é crente, tanto homem quanto mulher, abandonar o parceiro que é crente, Paulo vai dizer, deixa ele ou ela ir, porque você não pode ficar debaixo da servidão. E como você não pode ficar debaixo da servidão, você não vai virar escravo dessa situação. Você vai deixar ele embora e a Bíblia vai dizer que a pessoa está livre dessa servidão, tá bom? Então aqui no casamento misto é quando tem um crente e um não crente, mas o divórcio nunca deve partir entre os gentios da pessoa que é crente, mas sempre da outra pessoa, porque nós temos Cristo, então nós vamos tentar resolver a situação para que não se agrave, tá bom? Aí é o que ele falou aqui, ó, não está sujeito à servidão. Vamos lá, então dentro dessa questão aqui de 1 Coríntios capítulo 7, que é o que o autor nos colocou, nós vamos ver que Paulo tem a ideia e tem a preferência do celibato. Paulo tem essa preferência para que a obra do evangelho seja completa. E ele vai dizer que ele tem esse dom de ser sorteiro,
de ser uma pessoa livre, porque ele tem liberdade para fazer a obra de Deus. Mas ele vai dizer que por causa da tentação é melhor casar do que abrasar-se, né? Então nós vamos ver que dentro dessa cultura grega, o solteiro é superior ao casado, tá? Então o judeu entendia o casamento como algo obrigatório e o centro da sociedade, enquanto os gregos valorizavam o solteiro em detrimento do casado. Então aqui nós vamos ver que ele considera como um dom. E ele pede para que essas pessoas, e vai aí defender o celibato, né? Porque ele entende que isso é conveniente e digno. E você vai ver que na ideia do capítulo 7, você vê claramente que o resultado prático do casamento é o de evitar a tentação na área sexual. Então é por isso que ele falou, é melhor casar do que abrasar-se. Mas eu recomendo a vocês o celibato. Então não é que uma dogmática da Igreja Católica, tá bom? Não sou católico. Mas você vai ver que a ideia de Paulo é essa. Ele entende dentro dessa questão, tá bom? Então eu tenho um vídeo falando bem mais, de maneira mais específica sobre esse texto que vai ser colocado também na descrição do link, tá bom? Então vamos aqui, aqui continuando aqui no subtópico de número 2, falando sobre a vontade. Então o autor até colocou um ponto aqui interessante para nós, né? A vontade de Deus é vontade, que o casamento seja vitalício. Mas por causa da prostituição, que é a porneia, você vai ver que o casamento ele acaba sendo dissolúvel, ele se dissolve. Então, repare bem, irmãos, que nós falamos sobre isso na outra aula do Casamento é para Sempre, que quando nós falamos sobre adultério e fornicação, a fornicação, dentro do contexto religioso nosso, nós entendemos que é aquele sexo antes do casamento relacionado ao jovem, mas não é. Biblicamente, fornicação é todo ato ilícito sexual praticado. Então, abrange todos, é como se fosse um termo inferior ao adultério. Primeiro eu tenho o adultério, e segundo, a fornicação. A fornicação é uma palavra que abrange todo tipo de relação sexual ilícita ou todo tipo de relação sexual que não está dentro do parâmetro de Deus. E essa prostituição, essa fornicação, ela deriva de um termo que é porneia, e da onde vem o nosso termo aí, pornografia, tá bom? Então você vai ver que esse termo, ele é muito, mas muito amplo, tá? Vamos lá. Dentro dessa questão aqui do subtópico, ou tópico, né, na verdade, tópico de número 2. O tópico de número 2 vai falar sobre a sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida concernente ou com o respeito ao divórcio. Aqui eu vou fazer um vídeo, tá? Muito específico, vai estar enquadrado no quadro da reflexão, porque lá nós vamos falar sobre o divórcio, a legalização do divórcio no Brasil, do dia 26/12/1977. Nós vamos falar sobre essa legalização, porque até então o casamento no Brasil, ele era indissolúvel na esfera civil, tá bom? Então nós vamos falar para você entender melhor essa questão do divórcio no seu aspecto legal, por isso que ele citou. Já foi muito mais rígido com respeito ao divórcio, no caso, a legislação brasileira. Então nós vamos falar sobre esse vídeo, um vídeo muito interessante, muito importante, que vai agregar o seu conhecimento aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, entendendo isso, nós vamos deixar esse assunto para o vídeo. Vamos lá para o subtópico de número 2. O divórcio no seu aspecto moral. Na questão moral, trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, né?
ou por incompatibilidade de gênero, ou para um descrente, qualquer razão, motivo justifica a prática. Ou seja, lá no mundo, qualquer motivo é fato para o divórcio. Principalmente hoje, com a facilidade que nós temos na nossa legislação, aonde uma pessoa hoje, segunda-feira, pode casar e amanhã, terça-feira, já pode separar. Então, acontece muito da pessoa casada que 3 dias ela se separar. Então, a ideia da praticidade na questão do divórcio, ela está em voga. Então, a pessoa não se sentiu bem com o parceiro, com a parceira, e que agora é sua esposa e seu esposo, ela pega e larga com muita facilidade. Hoje nós vamos pontuar alguns pontos. Então, você vai ver aqui que o autor nos coloca o seguinte, aqui no subtópico de número 2, trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico, famoso, são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? Um ponto de interrogação. O crente pode fazer isso? Então, muitos casamentos dentro das nossas igrejas, eles são dissolvidos por questões banais. A maioria das brigas que tem entre casais são por questões banais, não são questões de grandes proporções. Tá? Então, assim, às vezes uma dificuldade, uma doença, enfim, são questões que já estão muito bem declaradas no dia do casamento. E a pressão, algumas dificuldades, uma briguinha aqui ou algo mais sério, acaba dissolvendo o casamento. Então, nós temos que tomar muito cuidado, preservar a nossa vida sexual, a nossa vida psicológica, a nossa vida amorosa com o nosso cônjuge. Então, você vai ver que isso tudo é bom. O sexo é agradável, nós falamos isso na outra aula, não é somente para procriação e nem por obrigação, mas por amor que você tem pela outra pessoa. Então, cada um de nós temos que fazer essa autoanálise para entender como é que está a nossa vida espiritual, a nossa vida psicológica e a nossa vida sexual, tá? Independente da idade. Então, vamos lá. Então, eu queria aqui fechar com uma frase que se diz o seguinte: você se torna o que sente, e o que você sente te domina. Então isso é fato. Às vezes muitas brigas, muitas confusões no casamento acontecem por questões que você sente. Aí aquilo que você sente vai te dominar. É aonde acontece e acaba em brigas e divórcios. Vamos lá. Então, dentro desse contexto, a questão não é o que é permissível, mas o que é digno de Deus. Então, se nós pararmos para pensar, peraí, é permissível? O divórcio é permissível. Qualquer um, você que está me ouvindo, se você quiser largar do seu esposo, da sua esposa amanhã, você pode. É permissível. Mas peraí, deixa eu parar para analisar. Mas é o desígnio de Deus? É a vontade de Deus que isso seja feito? Que isso aconteça? Que a família se dissolva? Nós vamos falar também, vai ter um vídeo aqui no canal sobre alienação parental, tá? Vai ser um vídeo bem específico também ainda essa semana, que vai trazer muita coisa importante, porque é resultado do divórcio, tá bom? Vamos lá. Então, o tópico 3 vai falar sobre o divórcio e a prática pastoral. Dentro dessa questão, vai aparecer o termo alienação parental, que nós vamos falar, vamos fazer um vídeo, vai ser muito importante, porque eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que são separadas, tá? São divorciadas e estão enfrentando esses problemas. Então nós vamos falar isso de maneira bem responsável e de maneira bem paulativa no assunto, tá bom? Vamos lá. Então a questão da alienação parental, que aqui o autor coloca que é uma tentação. A busca dos divorciados deve ser em aconselhamento pastoral, ou seja, concomitante com um acompanhamento psicológico. A minha esposa é psicóloga, ela atende muitos casos assim, pessoas que se separam, que olha para você ver, as coisas funcionam assim, ó.
O casal, ele está em dificuldade, está em problema, está em luta, ele não procura o pastor. Ele não, ou ela, né, não procura a pastora da sua igreja. Não procura uma pessoa de confiança. Não procura nem os padrinhos. Porque pelo que eu sei, pelo que eu entendo, os padrinhos que estão ali no seu casamento não é só para enfeitar, não. Se alguém estiver pensando isso, está errado. Os padrinhos não é para encher a igreja, não é para falar que você tem amigos, não é para isso. Essas pessoas escolhidas como padrinhos de casamento são pessoas que vão te ajudar na sua caminhada e vão te orientar em momentos que forem precisos. Mas as pessoas não procuram os padrinhos, não procuram o pastor, não procuram a pastora, não procuram uma ajuda familiar, ou seja, aí acontece o problema, aí vai procurar o psicólogo, vai procurar o pastor, depois que a situação piorou. Aí, meu irmão, infelizmente fica muito difícil, às vezes, reverter a situação. E é o que nós encontramos, tanto na área da psicologia, quanto na área pastoral. Depois que a bomba estourou, o estrago está feito. E remontar esses destroços é a coisa mais difícil que tem para se fazer. É impossível? Não. Mas, em muitos casos, já é tarde demais. Então, corra, busque ajuda enquanto há tempo, tá bom? Vamos lá. E aqui encerrando, o divorciado como cristão. Aqui ele vai falar que em caso de divórcio se multiplicam e as razões que os motivam nem sempre são bíblicas, tá? Então, você vai ver como é que fica essa condição. Eu levantei algumas perguntinhas aqui, para a gente falar bem rapidinho. Por exemplo, casais que vêm de outras igrejas, divorciados, mas casados. Se casaram, vieram para a igreja, de outras igrejas, eram divorciados e agora são casados e estão em outras igrejas. Na grande maioria das igrejas, eles podem ser membros, participarem da ceia, tá? Se evita em muitas igrejas, principalmente nas assembleias, dar cargos, tá? Não é regra, mas em muitas igrejas acontece isso. Mas participam da ceia. Então, outra pergunta também que pode surgir é, casais de fora, ou seja, que vêm do mundo secular, mais casados e amigados, ou seja, pessoas que vêm de fora, como é que a igreja aceita? Sim, se eles vierem casados, ok. Se eles vierem amigados, a igreja pede que case, porque a união estável não é aceita dentro das igrejas, tem que casar, tá bom? O irmão e a irmã separados da igreja e que tem cargo, ou seja, a pessoa sofreu um divórcio e ela tem cargo, como é que fica? Se a pessoa foi a ofendida, ela continua com cargo, embora com aquele período de licença, mas ela pode exercer dentro da igreja normalmente porque ela foi a pessoa ofendida. Se ela foi quem ofendeu, em hipótese alguma, a Assembleia, no caso, vai aceitar esse tipo de situação porque foi a pessoa ao qual provocou a separação. Então, a pessoa ofendida continua com o cargo, respeitando aquele período ali da situação. Obreiros divorciados em outras épocas e casados hoje podem um dia ser pastores ou presbíteros? Dentro da Assembleia de Deus não é regra geral, mas obreiros não são separados, salvo em caso de fornicação, que é o que eu disse. Se ele é a parte que foi ofendida, ele pode sim lá na frente ser um pastor, ser um obreiro, mas se ele é a parte que ofendeu, que causou a separação, e isso for levado em consideração, em muitos casos ele não pode ser pastor ou não pode subir de cargo dentro da igreja. E eu só coloquei algumas questões aqui, porque pode estar acontecendo dentro da sua igreja, tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós ficamos por aqui com mais essa aula maravilhosa que nós aprendemos. É um tema complexo, é por isso que o meu canal trabalha com o tema principal, que é a lição, e depois a gente trabalha com as reflexões, o psicoteologando, os populares também, que nos ajuda a compreender melhor, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e até o próximo vídeo em nome de Jesus, amém?